Então, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Quem não me conhece, Shalom André é meu nome e neste canal falamos sobre tecnologia, mais voltado para a área de dados. Para quem não sabe, hoje falamos de dados como o novo petróleo, que nos ajuda aí, depois de analisado, transformado, podemos tomar decisões para melhores escolhas aí, talvez na tua empresa, na tua loja, tomada de decisões no seu todo, tá? E trazemos aqui pessoas gabaritadas, que seja com tecnologia open source, que é no caso do Linux, pessoas que vão vir falar um pouquinho de tecnologia mais voltada para Microsoft, experiência, vivência, bug, como resolver, na documentação. Pessoa de nível nacional, quer seja angolano, por eu só ser angolano, quer pessoas de fora, da América, Europa, Ásia, a Austrália ainda não chegamos, tendemos um dia a chegar a isso. Então, se você caiu aqui do paraquedas é a primeira vez, o tema foi chamativo, então subscreva o canal, partilha com teu amigo, tua amiga, teu primo, tua prima, aquele teu familiar, aquele conhecido que tu achas que tem interesse no mundo dos dados, no mundo do open source, tá? Ele é bem-vindo neste canal. E quero dar aqui um shout-out ao Wallace Camargo, que uma das coisas que eu amo do LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social mais profissional, tá? Procura agora já no Google, escreve LinkedIn, cria a tua conta, faz aí o teu banner, o teu perfil e vai lá se botando, criando aí conexões com pessoas do teu perfil técnico que tem a mesma visão, as mesmas ideias. Então, recuando aqui, eu dou um shout-out ao Wallace, que tem sido uma pessoa que me puxa muitas das vezes do dedicado para o open source. E essa trilha começo ainda estando já na casa dele correndo atrás. Então, durante esses 3 vídeos curtos, vou tentar de maneira mais simples buscar o essencial para quem quiser dar aqui o seu avanço no mundo do Linux como engenheiro de dados, tá? Isso vai ser basicamente uma pequena introdução. Sobre mim, Shalom André é meu nome, sou certificado Microsoft, basicamente é alguém que tem a capacidade, ou lhe foi dado a capacidade pela Microsoft de dar treinamentos voltado a tecnologia, produtos, soluções da Microsoft. Estou há mais de 3 anos dentro do mundo da TI, ou tecnologia da informação, para quem não entende bem nessa sigla, IT ou TI, está muito mais voltado para a área de suporte, quer seja infraestrutura, redes, implantação e dados. Estou em mais de 5 certificações voltadas para dados, inteligência artificial, nuvem, Microsoft 365, segurança, Power Platform. Tá? Não interpretem, não, ele é o tudólogo, não, não, não. Eu sou embaixador Microsoft, então, para quem sabe, o real papel de uma embaixada é representar o seu país num outro determinado país do tipo, é trazer o muito ou pouco que aquele país ostenta, onde ele está a vivenciar. Então, eu tenho que estar numa linha horizontal que eu entenda soluções, produtos da Microsoft, em qualquer canto que eu tiver, não deixe de ser embaixador, então vou responder a qualquer uma outra pessoa que vai me perguntar sobre uma solução Microsoft e eu tenho que estar meio que alinhado para essa jornada. Então, vocês têm aqui alguns badges que me pertencem e algumas certificações que eu já tivera feito. Instrutor Microsoft, engenharia de dados que termina esse mês de agosto, que também já foi obsoleto. Vamos lá preparar agora o Fabric, que é a nova ferramenta que eles dão para engenharia de dados, dados, AI, a nova da Microsoft e outras certificações que aqui o espaço já não cabe. Também não adianta listar isso tudo. E tens aqui eu como a baiana na cabeça, que é a iniciativa que eu tenho minha, que é o Zungano Microsoft, que a ideia é partilhar, fomentar o conhecimento até os confins da terra, ainda falo particularmente para mim, Angola, e as províncias que eu mais circulei, no caso Luanda, de nascimento, Uijezaire, origem, por ser terra de meus pais, tá? Então a minha ideia é partilhar, porque aqui ninguém é dono do conhecimento, e quando vamos, o que nós temos certeza é que todo mundo vai um dia deixar esse mundo, então deixar o pouco ou muito que a malta vai aprendendo nessa jornada para os demais, é por isso que eu também cá estou. Falei muito. O que é o Linux? Linux é um sistema operacional, em outras linguagens, é um sistema operativo que o código dele é aberto, que foi um projeto do Linux Torvald. Vai me desculpar se um dia ele vai ver este vídeo. Não sei se estou a pronunciar. Basicamente é um sistema que gerencia um hardware do computador e por cima deste hardware nos permite que nós possamos executar programas. Basicamente, nós temos aqui
um desktop, tá? Temos um desktop que é um hardware e por cima dele vamos ter um sistema operacional e por cima desse sistema operacional vamos ter os programas que nós vamos estar a executar no dia a dia. Então, o caso do Linux não difere muito de outros sistemas operacionais. No caso do Windows, é que ele também é usado em servidores, desktop, conforme está a mostrar aqui, isto aqui. Isso para outro canal, estou a usar como servidor para partilhar o dia a dia do Helpdesk, tá? Sistema embarcado, estamos a falar do Raspberry Pi e muitas das vezes o pessoal que mais usa esse sistema operacional, estamos a falar do pessoal de engenharia de dados que somos nós, pessoal de ciência de dados, pessoal que trabalha com computação em nuvem. Por que usa isso? A questão da estabilidade, segurança e flexibilidade que esse sistema operativo vem nos proporcionar. E alguns pontos-chave que nós podemos tirar aqui é que o Linux é código aberto, então qualquer uma pessoa pode estudar, entender o, o kernel ou núcleo famoso aí do Linux e poder modificar e distribuir. Por isso que aí nascem as distribuições que vou falar daqui a algum pouco. Então temos a questão de multi-usuário e multitarefa. Permite que nós, usuários e processos possam rodar ao mesmo tempo. Então podemos rodar processos e usuários ao mesmo tempo. Tem a questão da segurança, que é uma coisa muito boa, porque o design do Linux vai facilitar que nós possamos controlar bem as permissões e os acessos dentro da mesma. Distribuições que vou falar já do outro side e nos ajuda aqui com um amplo uso em servidores em nuvem. A maioria de grandes sistemas, infraestrutura que nós temos de dados, por exemplo, também estão muitas das vezes no back-end, que a moto não consegue ver, roda no Linux. Então, nós temos aqui algumas distribuições Linux que nós temos, basicamente. O kernel é aí o próprio Linux. Então, você modificou, criou alguma coisa por cima disso e passa a rodar. Nós chamamos de distribuição. E tem vários dela. E dentro dessas, cada uma das distribuições tem a sua finalidade. Do que vai fazer, por exemplo, Red Hat, eu acredito que é mais para o pessoal voltado à cibersegurança, segurança. Ubuntu, nós voltado para quem é iniciante, para quem quer trabalhar com o mundo de servidores aqui do Linux, pode usar Ubuntu. E pessoal, tem o Kali Linux também, que é a questão do pentest. O resto aqui é uma questão de você pegar, entrar no site do linux.org e poder dar uma pesquisada e entender a questão da documentação. Então, indo já para o final, porque a ideia aqui é colocar a mão na massa e não falar muito da documentação, porque tu podes ler, tá? Por que seria o Linux indispensável para nós que somos engenheiros de dados? Entenda uma coisa, o Linux não é uma escolha, simplesmente porque eu quero, eu gosto, não, não, não. É uma necessidade que a maioria dos ambientes, nós que trabalhamos com engenharia de dados, ele nos oferece. Temos aí a questão da robustez, temos aí a questão da flexibilidade, temos aí a questão da automação eficiente, temos aí a questão da segurança, temos aí a questão, tem algumas ferramentas que facilitam muito bastante quando estou a trabalhar com Linux, tá? Nos ajuda aí com Shell, com Bash. Temos a falar da questão da infraestrutura que pode ser facilmente escalável. Para quem trabalha, nós aí que trabalhamos aí com uma questão de Big Data, estamos a falar de trabalhar com a PySpark, o Hadoop, estamos a falar de trabalhar com o Iceberg também, vou conhecendo agora já com o Wallace está aqui ao lado e vamos correr atrás. E uma coisa muito boa do Linux é a questão do custo e comunidade. Quando falo custo, a falar licença, eu não tenho uma licença para usar o Ubuntu. Eu vou lá abaixo, pego a minha ISO, vou explicar depois como é que isso funciona. E plugo aí, vou numa nuvem, pego aí e rodo. Então, essa reduz custo de software, questão de licença e dinheiro. E do outro lado tem a questão que ela, por ser um open source, a ideia é que existe uma comunidade enorme que pode te dar suporte no desenvolvimento, em algum erro, em algum problema que você possa ter dentro dessa jornada. Existe um grupo de pessoas que estão lá com mãos abertas para poder te auxiliar em qualquer seja a tua jornada, bug, problema, essas coisas todas. Então aí para esse auxílio. Então, quais são as opções de instalação do Linux, tá? Isso depende de cada necessidade. Podemos usar instalação nativa, por exemplo, esta aqui. Vou dar exemplo a partir deste, tá? A instalação nativa, aqui, posso rodar o Linux. Quando falo instalação nativa, é diretamente nesse desktop. No HD que está aqui, vou instalar, por exemplo, no nosso caso vai ser o Ubuntu, vou instalar diretamente o Ubuntu neste desktop.
Quando falamos de dual boot, por exemplo, eu tenho esse desktop que está a rodar, por exemplo, nesse caso, no presente não tem nada, tá? Mas a ideia é colocar uma instalação nativa, que é um sistema operacional Ubuntu aqui dentro, tá? Como é que seria Dual Boot? Dual Boot é o mesmo disco duro que eu tenho aqui, mas vou lhe dar duas inicializações, ou seja, vou ter dois sistemas dentro de um só HD. Em algum momento vou setar para ele trabalhar com o Ubuntu, posso desligar e setar e chavear, isso talvez não seja o termo correto, e trabalhar também com Windows, os dois no mesmo desktop, mas tens aqui também os problemas que pode ter, porque o HD tem que ser bom, processador, a memória, essa coisa toda bonita. Temos a outra forma aqui de instalação, que é o WSL, que ultimamente tem se usado muito. Imagina que esse é o meu desktop que está a rodar o Windows. Antigamente não era isso e a malta usava muito a questão de máquina virtual, que eu vou falar aí depois. É que a partir do sistema Windows eu consigo baixar o WSL e roda basicamente o Linux nativamente dentro do Windows, tá? Para nos facilitar aí com nossos desenvolvimentos. E tenho a máquina virtual, o que acontecia anteriormente? E essa, para falar, falo de máquina virtual, vou dividir em dois, tá? Vou falar aqui um pouquinho da máquina virtual que nós podemos dar virtualização e máquina virtual, para não sei como é que eu vou definir aqui agora. Eu vou dizer máquina virtual, estou a falar, tenho no sistema Windows, vou usar um VirtualBox da vida, vou usar um VMware EXE, por exemplo, não, o VMware Workstation da vida, para simular ou para instalar o meu Ubuntu por cima disso. Outra coisa que vai acontecer em grandes empresas, quando falo de máquina virtual, estou a falar já de virtualização, é ter um servidor virtualizado, por exemplo, com o Hyper-V, por exemplo, com um VMware EXE que vai rodar o Ubuntu, vai dividindo aí a questão do núcleo deste mesmo servidor para poder executar esses sistemas, tá? E a outra, temos aqui a questão da nuvem. Eu posso rodar essa minha máquina, esse meu sistema operacional com a distribuição Ubuntu na nuvem. Pode ser no Azure, que é da Microsoft, na AWS, que é da Amazon, ou no GCP, que é da Google. Nós vamos ter alguns exemplos voltado ao Azure. Vou tentar correr mais para aí, porque é onde eu tenho mais facilidade e tenho aí a questão das licenças todas. E temos o container, que é trabalhar quando é mais leve, é portátil. Eu consigo chamar aí pela imagem, código e rodar aí uma distribuição do Ubuntu e trabalhar com eles. Então, por qual, pá, vamos desculpar com a maioria das vezes eu, ok, trabalho com, não, isso aqui não era preciso, mas vamos avançar. Qual seria a próxima etapa dentro dessa nossa trilha pequena? Já vai a 12, vamos lá terminar em 15 minutos, tá? Explorar os fundamentos do Linux. O que nós acabamos de fazer nada mais do que explorar os fundamentos do Linux e o papel crucial que ele tem dentro da área de engenharia de dados. Aqui a ideia é trazer o essencial, básico dos básicos sobre Linux. Se tu quiseres desenvolver mais, entender o kernel, entender o file system do Linux, mano, tu tens documentação do próprio Linux, tu vais para ubuntu.com, vais encontrar documentação toda para poder ter essa questão do conceito todo ele solidificado. Mas o meu foco nessa jornada é entender esse essencial. Depois partimos para comandos básicos no Linux, que a ideia é apresentar e praticar comandos essenciais do Linux, no nosso caso, nossa distribuição Ubuntu, tá? Usando um Ubuntu que vai estar localizado dentro de uma VM, que é Virtual Machine, máquina virtual. No Azure, vamos acessar via SSH, via comando, vamos ter acesso a essa máquina e vamos rodar comandos básicos no Linux. O comando básico que nós vamos estar aqui no Linux vai ser baseado em um cenário de negócio que vamos ter e vamos começar a resolver usando esse comando Linux. Não vai ser tipo, olha, ls, lista todos os documentos de um diretório. Não, não, não. Teremos um problema, por exemplo, pode ser uma análise de um Facebook da vida, de uma estatística de uma vida, algo de fraude, e vamos tentar descair aí os comandos Linux que vai resolver aquele cenário, por exemplo. E vamos aqui na terceira aula ou minissérie ou vídeo, que será um pequeno mini projeto de engenharia de dados, tudo ele dentro do ambiente do Linux, ou seja, usando a nossa distribuição. A ideia aqui é demonstrar como é que podemos fazer um fluxo simples que vamos ingerir, vamos transformar e vamos analisar dados simplesmente com o nosso Linux, distribuição
Ubuntu, tá, pessoal? Até aqui eu gostaria de lhe agradecer por essa força, por esta coragem. Então, se não é inscrito mais uma vez, se inscreve no canal, partilha com alguém que tu conhece que tem interesse em 3, 4 videoaulas, entender o essencial e, quem sabe, montar seu pequeno portfólio e podemos avançar. Então, estamos juntos nessa aí, valeu!